Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 161 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou o Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças não menos gloriosas de Gabriel Carvalho e Luana Marino. Na produção, Pedro Prado está de volta ao comando com a gente. Espero que vocês aí do outro lado estejam muitíssimo bem. Antes de tudo, mantendo aquela nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Padocast até o fim e aí vocês pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o tema de sua preferência. Tem samba, política, futebol, história, tem de tudo por lá. Como eu já tinha prometido 2 semanas atrás, vamos falar de Max Verstappen finalmente. Dessa vez o programa saiu, sem anúncio surpresa ou qualquer coisa do tipo. É fundamental que a gente fale do holandês, que a gente exalte a performance irretocável do atual campeão do mundo. É que muito temos falado da Ferrari, né? Não só a gente, todo mundo que cobre Fórmula 1. Os italianos tomaram o protagonismo da temporada para eles da pior forma possível. É erro em cima de erro. Então vamos dar espaço também para quem tem feito as coisas bem feitas, né? É necessário. É dia de tentar entender o que torna Verstappen tão forte, o que faz de seu casamento com a Red Bull tão vitorioso e se Max, no fim das contas, é mesmo imbatível em sua forma atual. Para a gente começar então, Lu, começo com você, dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, e já chegue me respondendo, que nota você daria para a temporada 2022 de Max Verstappen? Olá, tudo bom, Gabo também, a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, não é uma temporada perfeita, claro, mas é uma temporada muito próxima a isso. Eu daria nota 9 até o momento para o Verstappen. Eu até gosto, é um número que eu gosto, assim, é um número que é um notão, mas não é assim aquela nota perfeita, não é aquele 10 perfeito, até porque o Verstappen, ele no início, claro, por conta da própria Red Bull, ele teve alguns problemas, nas classificações ele perde para o Leclerc ainda, o Leclerc sempre classifica, tem essa tendência de classificar à frente dele, então ele acaba tendo de recuperar na corrida essa desvantagem que ele ainda tem hoje contra o seu principal adversário na temporada, mas eu acho que apesar de tudo, é uma temporada até aqui digna de uma nota 9, porque independente dos problemas da Ferrari, a gente não pode desconsiderar que são 13 corridas realizadas e ele já tem 8 vitórias. Então ele caminha muito firme até para estabelecer algumas marcas importantes na carreira dele esse ano, que a gente vai falar ao longo do programa. Exatamente, Lu. Falaremos sobre essa possibilidade de marcas, o iminente bicampeonato. E queria dizer que eu gosto da nota 9 também, porque eu sempre acho que o 9 dá a impressão de que, primeiro, é muito bom, e segundo, ainda pode melhorar. Então imagina se o Verstappen ficar melhor. Então eu gosto da nota 9. Gabo, tudo bem com o senhor? Qual a sua nota para Max Verstappen? Bom dia. Bom dia, Gá, bom dia, Lu, bom dia a todos os nossos podcasters, também ao Pedro Prado na produção. Minha nota para o Verstappen é um 8,7, né? Eu sou um pouco mais criterioso a respeito dessas coisas. Eu não vou dar 10 para ninguém, a não ser que você tenha vencido todas as corridas do ano, né? E como não é o caso do Verstappen, não posso dar a nota máxima para ele. Acho que é uma temporada que assim é muito forte, tudo que ele tem feito até aqui, né, de vencer 8 de 13 corridas, praticamente encaminhar o título com metade já com a Fórmula 1 indo para as férias, né, algo que a gente só lembra recentemente do Hamilton fazendo. É muito difícil a gente ver um cenário diferente do Verstappen bicampeão mundial, mas eu acho que talvez o que tira uns pontos em minha comparação com a nota da Luana, por exemplo, é que eu acho que em alguns contextos o Verstappen não precisou fazer um esforço descomunal para vencer as corridas, como estava sendo no ano passado. Acho que as únicas ali onde ele teve que realmente ralar bastante, porque as coisas não caíram necessariamente no colo dele, foram na Arábia Saudita, que até de uma certa forma cai no colo por causa daquele safety car que tira o Pérez da liderança, e agora na Hungria, que foi uma corrida que ele teve um problema de classificação, e
enfim, saiu de 10º para primeiro, uma grande recuperação do ano até aqui. Então é assim, é uma temporada excelente do Verstappen, não é porque não é nota 10 que ela deixa de ser excelente, mas eu sinto que por faltar grandes desafios ao Verstappen, por isso a minha avaliação dele vai ficar um pouco menor, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo uma temporada que a gente cansou de ver o Hamilton fazer, que a gente viu o Vettel nos melhores dias dele fazendo também, então demonstra o que tipo de gente que ele tá andando na prateleira histórica da Fórmula 1. Muito bem, Gabo. Lu, esse tema que o Gabo acabou tocando na parte final desse comentário inicial dele é mais ou menos o tema da nossa segunda pergunta do programa. É engraçado como as coisas estão vindo fáceis para o Verstappen em 2022, e isso é muito contrastante com o que aconteceu ano passado, né? O título ano passado saiu de forma dramática na última volta da última corrida, e o Bi deve sair bem tranquilinho. Mas isso é mais normal do que a gente pensa na história da Fórmula 1, né? Como o Gabo falou, o Hamilton recentemente na era híbrida teve alguns campeonatos assim. O Vettel teve 2 campeonatos assim também, naquele tetracampeonato dele. O Schumacher teve alguns campeonatos assim. É mais normal do que a gente pensa ter campeonatos como o de 2022 que o de 2021, né? Geralmente é uma tendência, até porque a gente pode, por exemplo, dividir a Fórmula 1, se possível, né? Várias maneiras que a gente pode dividir a história da Fórmula 1. A gente pode dividir pelas mudanças de regulamento e também por essas eras, né? Por esses casamentos entre pilotos e equipes, e a gente começa a ver esse casamento do Verstappen com a Red Bull caminhando para o que pode ser uma nova era na Fórmula 1. Quando a gente olha para o passado, como você citou, nós tivemos também exemplos, né, de casamentos muito bem sucedidos dentro da categoria, Schumacher com a Ferrari, o Vettel com a Red Bull e tal. E pelo que assim, eu me lembro de campeonatos que foram disputados ponto a ponto, digamos assim. Eu lembro muito de 2008, que também foi um campeonato, uma final eletrizante, né, lá entre o Hamilton e o Massa, por todo aquele elemento da ultrapassagem do Vettel, a 2 voltas para o fim e tal, tirando a chance do Hamilton alcançar a pontuação necessária para ser campeão. Massa venceu, e aí na última curva ele vai e consegue, assim, aquele campeonato também ele teve muito significado. Ano passado, por conta dos erros da direção de prova, tirou um pouco o brilho do que foi aquela disputa. Mas o Verstappen ele foi campeão com méritos, isso é inquestionável, por toda a temporada que ele fez. Não à toa ele chegou na última corrida empatado. Mas, de fato, é uma tendência a gente ver uma equipe dominando mais do que outra, ou talvez 2 equipes ali duelando no máximo. O tempo todo a gente vê a Fórmula 1 tentando trazer as disputas, tentando resgatar ultrapassagens e coisa e tal, só que desde o passado, quando a gente olha para a Fórmula 1, vou pegar, por exemplo, né, muita gente fala daquela era de McLaren com Ayrton Senna e Alan Prost. Teve uma temporada que ninguém vencia, ou era Senna ou era Prost, era uma equipe só. Então também não tem muito assim, mas naquela época era mais disputado. Não, naquela época era restrito a uma equipe com 2 pilotos fenomenais. E a disputa ficou ali, a gente sabia que um dos 2 ia terminar campeão. É uma tendência da Fórmula 1. Agora, eu acho que esse ano é uma pena mesmo que a Ferrari ela tenha errado tanto, porque nós teríamos um campeonato muito mais equilibrado se não fosse isso. Eu acho que muito por mérito da equipe, por ter feito um carro muito bom e ter casado muito com o Leclerc, porém os erros pesaram. Então a gente está caminhando para o que já vem sendo normal na Fórmula 1, uma equipe dominante com um piloto que consegue se sobressair sobre o seu companheiro de equipe. Perfeito. Lu, Gabo, o que você tem a acrescentar a essa reflexão que a Lu trouxe para a gente? Eu acho sempre bacana a gente relembrar esses tempos de Senna e Prost, porque por muito tempo, até chegar 2021, né, Gabo, a gente teve que ouvir que não, porque a Fórmula 1 boa de verdade era nos tempos de Senna e Prost, aquilo sim era briga, todo mundo podia ganhar, né? Aí passou, eu lembro durante a pandemia, durante o pior momento da pandemia, que não tinha esporte ao vivo,
que o Sport TV retransmitiu algumas corridas do passado, e aí tava lá, Senna primeiro, Prost segundo, 30 segundos atrás, e o terceiro colocado 2 voltas atrás. É essa a Fórmula 1 que vocês querem? Eu acho que no fim, o título ele ser mais dramático, ele ser menos dramático, não importa muito, porque vai continuar sendo um título, né? Assim, eu acho que também quando a gente for olhar para essa temporada do Verstappen no futuro, o recorte vai ser muito mais, tipo, olha como o Verstappen foi dominante naquele ano, né? Como a Mercedes não esteve na condição de competir, a Ferrari tentou e tudo mais. Eu acho que a galera não vai parar para pensar em perspectiva daqui 10, 15 anos nos erros que a Ferrari teve ao longo daquela temporada, e sim muito mais em como o Verstappen foi dominante, sim. Então acho que assim, o título ser mais, menos dramático é um negócio que não importa tanto a longo prazo, né? Vai continuar sendo um título, pelo menos eu imagino que é assim que ele vai ser visto pela história daqui a alguns anos. Muito bem. Seguindo em frente, então, Lu, vamos analisar um pouco do Verstappen atual, porque desde que o Verstappen subiu para a Fórmula 1, sempre se falou muito da agressividade dele, da velocidade dele, né, do talento natural, mas é evidente que o Verstappen que chegou à Fórmula 1 menor de idade não é o mesmo Verstappen que a gente vê hoje na pista. Ele mudou bastante também. Né? Então, o que no jogo do Verstappen torna ele tão forte? Né? Estilo, velocidade, oportunismo, tudo. O que você acha que faz mais diferença? Eu acho que o estilo do Verstappen é algo digno de nota, porque isso é uma coisa que ele carrega, assim como Hamilton tem o estilo dele, assim como grandes pilotos possuem um estilo próprio. Então, eu acho que esse detalhe é o que faz do Verstappen ser um cara que está acima da média. Eu costumo falar que o Verstappen ele senta na mesinha, lá na mesinha de Hamilton, a mesinha lá com o Schumacher, ele senta na mesinha, ele é um cara diferenciado, Vettel e tal. E só que o Verstappen, ele amadureceu muito, principalmente da última temporada para cá. A gente nota esse ano que o Verstappen ele vem tendo um controle muito maior nas corridas. O Verstappen ele continua um cara arrojado, e isso é uma coisa que é dele, ele é muito combativo, ele é muito arrojado, ele vem de cara ultrapassagem, e o Mick Schumacher sentiu um pouco desse gosto. A gente já até falou sobre isso, né? Muita gente disse, não, mas é porque que ele quase jogou o Mick Schumacher para fora da pista, não ia dar para passar, mas ele ia disputar na reta, vamos ver quem chega primeiro? Não é assim. Ele estava lá defendendo a posição dele, era um 7º lugar, o cara está brigando pelo campeonato. Mas é um piloto que entende, por exemplo, que se ele tem um carro que não dá para brigar pela vitória naquela determinada corrida, ele joga conforme ele joga com a vantagem, o máximo possível que ele consegue ali. Foi o que aconteceu na Inglaterra. Ele brigou por pontos e ele foi. A Red Bull até considerou tirá-lo da prova, mas não, ele foi até onde deu. E eu acho que isso tem feito a diferença. O Verstappen hoje ele é um piloto mais cerebral, ele continua muito arrojado, ele tem um estilo muito forte. Ele até falou no início do ano, logo assim que os testes com o simulador começaram, com esse novo carro, as novas regras e tal, ele já percebeu ali com o simulador que ele teria de adaptar aquele carro ao estilo de pilotagem dele. E a própria Red Bull também já falou sobre isso. E ele tem feito isso é que mais surpreende, é um carro novo, um novo regulamento, e o Verstappen ele consegue provar com esse carro o quão grandioso ele é, o quão bom piloto ele é. Então, eu acho que isso é que está fazendo a diferença. Né? E o oportunismo, eu acho que também só vem coroar isso, porque se não fossem esses detalhes, essa maturidade dele, ele não conseguiria aproveitar os problemas que a Ferrari vem tendo esse ano. Muito bem. E aí, Gabo, o que mais te impressiona no jogo, no arsenal de golpes de Max Verstappen? Eu acho que, assim, sempre me impressionou a agressividade do Verstappen, né? Sempre foi um cara que
a gente gostou de ver ele pilotar pelo jeito que ele se entrega a cada disputa, né? O jeito que ele não mede esforços para ser agressivo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, um piloto que sempre foi muito, muito forte nesses dois aspectos. Mas eu acho que tem mais impressionado no Verstappen esse ano é o casamento dele com a Red Bull, né? Obviamente, é claro que eu acho que o Verstappen é um cara que ele se daria bem com qualquer carro, mas parece que os dois foram feitos um para o outro. Ele consegue tirar tudo da Red Bull, mesmo em alguns momentos onde a Ferrari parece superior. É claro que às vezes a Ferrari vai se embananar sozinha, mas de qualquer forma ele tem sido mais dominante, né? Ele anda num ritmo muito forte, é um cara que ele sabe, tem gerenciado melhor a questão dos pneus. Tudo isso ele tem trazido ao arsenal dele, né? Porque eu acho que a partir do momento que você começa a estar mais no topo, né? Você precisa não tanto da agressividade, mas você precisa ter a bagagem, o conhecimento de como gerenciar uma corrida, de como gerenciar uma vantagem, sabendo que às vezes você vai estar correndo contra apenas você mesmo, né? E eu acho que isso tem acontecido muitas vezes para o Verstappen, porque ninguém o desafia, né? Porque quem, em tese, seria capaz de desafiá-lo não consegue estar por ali. Então eu acho que é isso que, pelo menos, assim, são versões diferentes do Verstappen. Eu acho que o de 2021 ele era meio com um misto disso, porque ele precisava ser agressivo nas horas que precisavam. O desse ano eu acho que não tanto, então pelo menos é assim que eu me sinto a respeito dele. Muito bem, muito bem. Lu, Verstappen e Red Bull, você acha que é o grande casamento da Fórmula 1 no momento? E eu queria até que você traçasse um paralelo com Mercedes e Hamilton, que foi o casamento vitorioso da era híbrida, um dos mais vitoriosos da história, né? A gente coloca ali com Schumacher e Ferrari, com certeza, na mesma prateleira. Esse Verstappen e Red Bull, onde que ele pode chegar na história da Fórmula 1? Olha, o casamento do Verstappen com a Red Bull, sim, ele como o Gabo falou, né? É muito coeso, vamos dizer assim. Ele é muito encaixado. Realmente, o Verstappen, na minha opinião, ele é o cara perfeito para a Red Bull. A Red Bull, ela é uma equipe que ela é muito admirável pelo combate dela numa corrida. Né? Ela é aquela equipe que, além dela ser muito agressiva, ela está sempre atenta a tudo que está acontecendo, a cada movimentação das equipes adversárias. Então, ela tem um poder de reação nas estratégias que impressiona. E isso tem feito muita diferença também. E o Verstappen é o cara que consegue aproveitar isso na pista. Então, é um casamento que tem tudo para dar muito certo daqui em diante. Mas eu acho que essa resposta a gente vai ter mesmo a partir do próximo ano. E por que eu digo isso? Eu acho que por que é importante a gente ter a temporada 2023? Para saber se realmente esse casamento vai ser um casamento, como foi, por exemplo, com Mercedes e Hamilton. Eu acho que pela própria Mercedes e o Hamilton, porque eu acho que a Mercedes ela tem ainda muito a evoluir, ela não vai ficar no que ela tem apresentado esse ano, ela já evoluiu bastante até, e eu acho que é questão de tempo para ela voltar a vencer. E se ela voltar a vencer, ela com o Hamilton vai ser um adversário tão duro como foi no ano passado, né? E apesar de tudo que tem acontecido esse ano, tem a Ferrari, né? Tem a Ferrari que fez um carro muito bom, tem um sério problema de gestão ali de corrida, mas tem um carro muito forte. Tanto que, como o Gabo pontuou no início, o Verstappen ele não teve tanto trabalho assim em algumas corridas, né? Praticamente caiu no colo dele. Então, isso também é uma situação que tem acontecido esse ano que foge um pouquinho do que nós já vimos em temporadas com esse domínio de piloto e equipe, e aí vem e varre tudo, como foi o Hamilton com a Mercedes, o Schumacher com a Ferrari e tal. Eu acho que a gente precisa ainda do próximo ano para ter essa resposta, mas o Verstappen é um cara que tem total condição disso, e a Red Bull, com um carro bom nas mãos, tendo um bom projeto, como é o projeto desse ano muito bom, também é uma equipe muito difícil de ser batida. Gabo, o ano é 2030 e Max Verstappen acaba de conquistar o 10º título mundial seguido ou é um pequeno exagero? O potencial para isso ele tem. Eu acho que é um cara que assim, a galera sempre se irrita comigo quando a gente fala, e com a gente em geral, quando a gente fala que Verstappen e Hamilton são pilotos
do mesmo patamar. E eu, honestamente, acho que sim, mas que a diferença é que o Hamilton tem 10 anos a mais de experiência que o Verstappen na Fórmula 1, e por isso ele teve a oportunidade de acumular os números que acumulou. Mas eu acho que o Verstappen ele tem total potencial para ser um penta, ex-campeão. Eu acho que o nível de talento dele é desse patamar. Só que é difícil a gente cravar qualquer coisa, porque, enfim, a Fórmula 1 ela muda muito rápido, a gente não sabe como é que é o futuro da Fórmula 1, né? Da mesma forma que a gente pensa isso do Verstappen hoje, muita gente também pensava que o Alonso seria o sucessor do Schumacher em 2006, né, quando ele ganha o segundo título. A galera tinha essa ideia do Alonso. O que a gente fala do Hamilton hoje, de maior da história, não sei o quê, recorde, 100 vitórias, era o que a gente esperava do Vettel quando o Vettel ganha o quarto título. E da mesma forma que o Hamilton, talvez em 2010, não fosse tido como o futuro maior de todos os tempos, né? Era só o cara que, sei lá, ele conquistou aquele título ali, ele vai estar entre os grandes postos da atualidade, mas não talvez da história. Então, a Fórmula 1 ela é muito dinâmica, a gente não sabe o dia de amanhã na Fórmula 1, porque tudo pode mudar. Às vezes, por exemplo, tem a tal parceria com a Porsche, pode ser um desastre, isso gere outro cara que vai ser campeão. Isso outro cara pode ser multicampeão no lugar do Verstappen, entendeu? Então, assim, potencial existe, ele tem, mas o futuro na Fórmula 1 você tentar prever o futuro, é você desrespeitar a história da Fórmula 1. O Gabo tocou no. Eu ia fazer uma pergunta fora do roteiro, Lu. O Gabo até citou isso. Exatamente, eu ia perguntar da Porsche. Porque o Gabo falou do Alonso, e me parece muito óbvio que o Alonso não foi mais do que bicampeão, porque ele teve escolhas erradas de carreira, óbvio, mas também porque quando ele tentou voltar para casa, né, para onde ele foi feliz, a casa dele tinha sido, sei lá, alvejada, né? A Renault tinha naufragado lindamente. Não me parece que a Red Bull vá naufragar lindamente, mas você acha que essa instabilidade de cada ano ter um motor novo, uma troca meio. A Red Bull penou bastante nesses últimos anos de era híbrida. Você acha que isso pode estremecer um pouco as coisas? É um risco. Eu acho que é um risco, mas eu acho que isso é muita característica da Red Bull. A Red Bull ela é uma equipe que corre riscos. Ela é uma equipe que ela não tem medo desse desafio, ela não tem medo de ser desafiada, né? Essa questão da Porsche, sempre quando eu penso nessa parceria e essa intenção da Red Bull em ser a fabricante dos seus próprios motores a partir dessa virada no regulamento, quando vier essa nova geração de motores voltada para a sustentabilidade e tal, a Red Bull ela quer entrar de cabeça nisso como fabricante dos seus próprios motores. Então, eu acho que é uma jogada pensando nisso, mas é uma jogada de risco, claro. É muito fácil a gente chegar e falar assim. É claro que a Red Bull não vai entrar num negócio para perder, sendo que ela está à beira de um possível domínio na Fórmula 1, como foi com o Vettel. Só que isso é uma resposta que a gente não vai ter. Não tem como a gente prever se realmente ela não está jogando para perder. É claro que quando você pensa na marca Porsche, ela vai entrar na Fórmula 1 também, não querendo comprometer a sua imagem, vai se aliar à Red Bull, que é a melhor equipe do grid hoje, né? Digamos assim, a equipe que está liderando, a equipe que tem o Max Verstappen, você não vai querer jogar para perder. Mas só que a gente já viu também outras grandes montadoras entrando na Fórmula 1 e não dando certo, né? Tem a Honda, outros nomes também fortíssimos que já fizeram parte. A Mercedes, no início, não foi essas coisas todas. A Mercedes, ela precisou de uma mudança no regulamento para a Mercedes virar de uma equipe como hoje, por exemplo, é a Alpine ali, brigando para ser a quarta força, para virar uma equipe dominante. Então, precisou uma mudança no regulamento para a gente hoje ter essa Mercedes forte. Vai vir também essa mudança a partir de 2026. Esse casamento da Porsche com a Red Bull é um casamento muito ousado. É ousado, eu acho que isso é uma característica da Red Bull. Agora, essa resposta, se vai dar certo, a gente não tem. A gente não vai ter essa resposta agora. Agora, eu acredito que a Red Bull, ela tem muito controle de tudo que ela faz. Então, eu acho que, ainda que essa resposta não seja possível de ser dada,
Eu acho que a Red Bull não arriscaria tanto se ela não tivesse ali um projeto muito sólido e que casasse com as intenções dela na Fórmula 1 nas mãos. Então, eu tenho uma expectativa bem legal para o que vai ser esse casamento aí Porsche e Red Bull. Certo, certo. Muito bem. Gabo, próximo tema, também envolvendo o assunto Verstappen, obviamente, é Lewis Hamilton. Você acha que ele é o único piloto que pode bater de frente com o Verstappen? E eu faço essa pergunta especificamente pelo efeito Leclerc de 2022, em que o pessoal estava ouriçado, falando que pintou um novo campeão e tal. Enfim, discorra sobre o tema. O Hamilton é um piloto que, como ele está na prateleira mais alta da Fórmula 1, é que ele tem a capacidade de estar na mesma constância que o Verstappen. Do mesmo jeito que quando o Hamilton era campeão, era o Verstappen que tinha mais condições de estar na mesma constância que o Hamilton, mas a gente viu como o Verstappen raramente, ele não teve, né, no período ali 2016 e 2020, a condição de ter um carro que brigasse por vitória todo fim de semana, como ele teve no ano passado, e aí onde eles tiveram um embate direto. E aí nesse ano já é uma situação contrária, uma situação onde o Hamilton não tem o carro todo fim de semana para poder bater de frente com o Verstappen. Mas eu acho que ele, eu não diria que ele é o único, mas ele é o melhor, ele é o cara que tem mais condições de bater de frente com o Verstappen sempre. Eu acho o Leclerc assim, um piloto excelente, é um piloto que ele nos melhores dias dele é muito difícil separado, e a gente viu como foi na Austrália, a gente viu como foi na Áustria, a gente viu como foi também no Bahrein, que foram as 3 vitórias dele até aqui, mas acho que ainda falta, acho que ainda está um passo atrás dos dois, né? Então, assim, se o Hamilton e o Verstappen são pilotos nota 10, o Leclerc é um piloto nota 9,2, o que não impede ele de um dia se tornar um piloto 10, né? Mas, enfim, eu acho que o Verstappen, ele foi moldado numa Red Bull diferente, né? O Verstappen, ele começa muito jovem, né, na Fórmula 1, e ele meio que vai sendo cozinhado dentro da Red Bull, ele vai cozinhando o estilo dele num carro que era o segundo, terceiro melhor do grid, então ele tinha algumas oportunidades de vencer sempre. Eu acho que essa casca que ele foi ganhando ajudou ele a ser um piloto hoje meio que na mesma idade do Leclerc, mas muito mais experiente, muito mais capaz e muito mais completo. O Leclerc não, o Leclerc ficou 2 anos basicamente sem poder, no mínimo, lutar por uma vitória, né? Assim, em 2021 ele até teve um momento ou outro ali, mas enfim, ainda foi muito pouco, né? Então há meio com um choque de realidade também na hora de você, quem sabe, disputar um título, mas eu acho que assim, o Leclerc tem potencial para no futuro estar no mesmo nível dos dois. Hoje não. Lu, você acha que o Hamilton é o único piloto capaz de bater o Verstappen? E aí eu emendo uma pergunta aproveitando esse gancho que o Gabo deu. O Gabo disse que o Leclerc hoje é um piloto 9,2, mas que nada impede dele virar 10. Eles ficando 9,2, ele pode ser campeão, ainda que ele não vire um 10? Pode. Acho que pode sim. A gente tem exemplos aí na Fórmula 1 de pilotos longe do 10 que foram campeões, né? Assim, talvez os fãs desses pilotos que eu vou falar agora, o nome não concordem, mas, por exemplo, eu adoro o Raikkonen, mas para mim o Raikkonen nunca foi um piloto nota 10. O Raikkonen Sim. Tem muitas questões aí na carreira dele. O Button também, Jenson Button, também não era um piloto nota 10 e foi campeão no ano em que a Brown GP, que foi o embrião da Mercedes, né, digamos assim, dominou a Fórmula 1. Aquela temporada de 2009 foi assombrosa. Então, ele pode ser campeão. Não significa que ele é um piloto... então... ele está nesse nível? Não, a questão não é essa. A questão é que você não precisa ser um gênio para ser campeão na Fórmula 1. E o Verstappen, como o Gabo pontuou muito bem, é um excelente piloto, ele é muito bom. Só que tem ainda detalhes, questões em que o Verstappen ele faz a diferença, ele tem feito a diferença. Eu acho que o Verstappen ele tem uma postura dentro da Red Bull, por exemplo, que eu não vejo no Leclerc dentro da Ferrari. Eu acho que falta um pouquinho também esse espírito, talvez, de liderança dentro da equipe, esse poder de decisão dele. Eu percebo isso no Verstappen, eu acho que isso falta um pouco no Leclerc. Eu acho que o Leclerc ele já peca um pouquinho nisso.
Eu acho que o Verstappen, o fato dele ser um cara que não mede esforços numa disputa por posição, por exemplo, vem de cara uma ultrapassagem, isso também faz dele um piloto acima da média. Quando ele disputou contra o Hamilton ano passado, que também é um cara que vende muito caro posição, a gente viu situações em que os dois só tiveram uma alternativa, ir parar na brita. Até um por cima do outro carro, quer dizer. São pilotos que realmente eles vão no limite. Teve uma corrida do Verstappen ano passado, se não me engano foi na Arábia Saudita, na classificação, que ele ia fazer a pole position, ele ia bater o Hamilton, né? Ele ia bater o Hamilton, e ele é aquele cara que ele vai no limite, e ele foi tão no limite que ele passou do limite, ele bateu no muro e perdeu a pole. Então, são características que tornam o Verstappen um cara acima da média. O que não faz do Leclerc um piloto ruim. Eu acho que ele sim, ele tem total condição de ser campeão ainda. Eu acho que a Ferrari é o grande empecilho na vida desse jovem. Essa Ferrari esse ano está muito complicada e, pelo visto, vai continuar assim para o ano que vem. E aí, se você colocar a Mercedes nesse balaio, se a Mercedes realmente conseguir esse up aí, esse progresso, vai ficar mais difícil ainda para ele, porque aí é o Hamilton que vai vir muito forte, com o George Russell também, que não pode ser descartado desse grupo. É um cara também muito forte. Mas eu acho que ele sim, se a gente analisar só o Leclerc mesmo, sem qualquer outro tipo de fator, ele tem condição de ser campeão, é um excelente piloto. O Gabo, a próxima pergunta é sobre Sérgio Pérez, mas não exatamente da melhor forma possível para o Sérgio Pérez, né? Quanto de Pérez há no sucesso de Verstappen e Red Bull? E a pergunta maior é, o Pérez fazer pouco para ameaçar o Verstappen e, óbvio, consequentemente, a hierarquia na equipe, é algo que ajuda esse casamento? Ele fazer pouco é algo que ajuda, sim, no sucesso do Verstappen, até porque a gente sabe exatamente o que o Pérez vai entregar, né? O Pérez, ele é um piloto que ele tem uma história muito legal na Fórmula 1, mas ele tem um teto, né, do que ele pode entregar, e a gente está vendo isso esse ano, né? O máximo que o Pérez vai ter vão ser alguns pódios aqui, vai vencer uma corrida aqui, uma pole por ali. É isso que o Pérez pode entregar, esse é o nível do Pérez, e é normal, assim, se a gente pensar nos grandes pilotos da história recente da Fórmula 1, todos tiveram segundões que, por exemplo, como o caso do Barrichello, o caso do Bottas, se a gente pegar casos mais antigos, o próprio caso do Gerhard Berger, sei lá, até teve caras assim como, por exemplo, tipo o Mark Webber e o David Coulthard, que assim, eram pilotos talvez melhorzinhos e que tinham talvez a competência de poder competir um pouco mais com esses caras, mas enfim, acho que todo grande piloto ele quer ter um segundão, né? E o Pérez, por mais que ele vá falar alguma coisa assim na imprensa, que ele tenha o desejo de ser campeão mundial e que ficou frustrado porque, sei lá, só pegou um pódio e não venceu, eu acho que ele tem que falar esse tipo de coisa mesmo, porque, enfim, ele tem o ego dele, ele tem que se respeitar, né? Então, enfim, eu não posso falar que um piloto não tem condição de ser campeão do mundo, né? Então, se ele não acreditar nisso, é melhor que ele encerre a carreira dele. Então, acho que a responsabilidade do Pérez é essa, né? Eu acho que a gente superestima demais, às vezes, o papel de segundo piloto na Fórmula 1, mas acho que o Pérez ele tem a importância justamente por ele ser um cara que ele não tem o mesmo nível do Verstappen, né? Ele pode ter a mesma ânsia, a mesma vontade de competir, mas o Verstappen sabe que os dois estão em patamares diferentes, então é por isso que ele é importante para esse casamento. E aí, Lu, qual que é a importância do Pérez nessa história? Também você acha que é ser o segundão? E quanto menos ele fizer para incomodar o Verstappen, mais ele ajuda? Verdade. Eu concordo com tudo que o Gabo falou. Ele até citou o Weber na fala dele, e o Weber ele chegou a brigar pelo título. Se não me engano, foi no primeiro título do Vettel. Uhum. E foi justamente naquele título, o Vettel ele lidera na última corrida, que era quando interessava, né? Até aquele momento, o Weber ainda estava na frente, né? Então a gente percebe que. E aí depois veio aquele domínio do Vettel com a Red Bull e tal, mas é um piloto que realmente ele colocou uma dificuldade ali.
para o seu companheiro de equipe, foi um duelo até a última corrida, e não é o que a gente está vendo hoje que vai acontecer, por exemplo, dentro da Red Bull, com o Pérez e o Verstappen. Até teve, depois daquela vitória lá em Mônaco, todo aquele discurso da Red Bull dizendo que não ia ter nenhum tipo de favorecimento, que o campeonato estava aberto a partir do momento que os dois têm condições e tal, só que na prática jamais seria dessa forma. Até porque, para ser dessa forma, você precisa não só vencer uma corrida, você tem que vencer constantemente, você precisa bater o seu companheiro de equipe, e o Pérez não faz isso. O Pérez ele não tem feito isso. Então, naturalmente, você fica relegado ao posto de segundo piloto. Agora, é um segundo piloto clássico, né? Aquele piloto que realmente é o escudeiro, ele está sempre ali, combativo, ele está sempre. Assim, nas últimas corridas ele ficou devendo um pouquinho, mas a tendência é a gente ver o Pérez combativo, a gente ver o Pérez ali roubando pontos dos principais adversários do Verstappen. Então, eu acho que para a Red Bull é o casamento perfeito, de fato. Você tem um grande piloto, uma estrela, um cara diferenciado ali, você tem um segundo piloto forte também, com uma equipe muito bem acertada, com um carro muito bem nascido. Então, para a Red Bull é o cenário perfeito. Tanto que a gente já viu a própria equipe falando sobre isso, que o Pérez é um cara que casou muito bem com o time, que ele está desempenhando um papel muito bom. E agora eu não vou lembrar exatamente se foi o Horner ou se foi Helmut Marko, que é dono de declarações incríveis na Red Bull, mas que, inclusive, antes da renovação dele, falou sobre isso, né? Que era só ele cumprir aquilo que ele já vinha fazendo, que ele continuaria na equipe, a renovação viria naturalmente. Então, eu acho que depois de uma declaração desse tom vinda da equipe, você não dizer que o Pérez não é o segundo piloto é muita forçação de barra. Ele é o segundo piloto, indiscutivelmente. Mas ele pode ser, sim, um segundo piloto que vai pegar ali uma temporada fora da curva, como foi, por exemplo, o Rosberg contra o Hamilton. Pode ser uma temporada fora da curva, e aí, quem sabe, ele não consegue o tão sonhado título dele. Pode acontecer, tanta coisa pode acontecer, mas a tendência não é isso. Só que eu acho, como você falou, né, isso facilita a vida do Verstappen. Não sei se a expressão seria facilitar, mas com certeza você não ter dor de cabeça dentro da equipe é bem melhor, né? Como o Gabo falou, que você dispute contra os caras dos outros times, não contra o seu companheiro de equipe, porque do seu companheiro de equipe você vai esperar que ele seja ali um fator para te ajudar no momento decisivo, não um cara que vai te atrapalhar. A gente viu, por exemplo, com o Alonso contra o Hamilton, em 2007, que foi o ano de estreia do Hamilton, eles ficavam brigando entre si, disputando lá, e veio o Raikkonen e pau, ganhou na última corrida, ganhou o título. É um preço também que se paga quando você tem essas brigas internas dentro de uma equipe. Pois é. Não, e dá para ver mesmo o Verstappen mais leve com o Pérez do que ele era com o Ricardo, por exemplo, né? Acho que isso não tem nem como discutir. O Ricardo daquela época dava muito mais trabalho, batia de frente, era um pouco como o Weber, como vocês falaram, né, que não aceitava ser o segundão e tal. Ô Gabo, é a melhor fase da vida do Verstappen? E pergunto mais, quanto tempo já dura essa fase? Eu não sei se é a melhor fase da vida dele, porque, por exemplo, se a gente pensar no Hamilton, o Hamilton viveu, sei lá, a melhor fase da vida dele com 34, 35 anos, talvez. E o Verstappen ainda bem novo, ele tem 25, então, enfim, eu não sei mais quanto tempo o Verstappen vai ter no ápice, mas talvez ele esteja na melhor fase da vida dele, só que a melhor fase da vida dele vai durar 10, 12 anos, né? Então, vou dizer que sim. Eu acho que pelo menos a fase do Verstappen ela dura, o início dela, para mim, o marco dela é a batida do Verstappen em Mônaco em 2018, né? Quando é um fim de semana onde a Red Bull tinha claramente o melhor carro, estava muito escancarado para todo mundo que seria uma disputa entre Verstappen e Ricardo, e o Verstappen ele espanca a Red Bull no muro no terceiro treino livre, tendo que largar de último, o Ricardo vence a corrida, o Verstappen ele chega em nono,
e aí o mundo cai em cima do Verstappen, até porque era um cenário onde o Verstappen tinha começado mal aquele campeonato, errando bastante, né? E aí, como ainda tinha a questão de ser o ano inspirante do Ricardo, então começava essa questão, né? Ah, não, porque o futuro da Red Bull é o Ricardo, tem que priorizar o Ricardo e não sei o quê, e eventualmente aquele foi a virada de chave da carreira do Verstappen. Então, a partir dali, ele começou a ser muito mais competitivo, ele começou a bater o Ricardo com muito mais frequência, e depois, quando chega 2019, ele só consolida isso. Então, para mim, desde a metade de 2018, o Verstappen tem sido esse piloto de altíssimo nível. Ele vive a melhor fase da vida dele desde lá, e não sei até que ponto vai durar, mas, novamente, o potencial que ele tem é que para isso dure mais uns 10 anos. E aí, Lu, é o melhor momento da história de Max Verstappen? E o Gabo falou aí que tem potencial para essa melhor fase durar. Quantos anos você falou, Gabo? 10, 12? 10, 12. E aí, Lu? Sim, Não, sobre o tempo que pode durar. Ele é muito novo, né? E ele tem um contrato longo com a Red Bull. O contrato dele com a Red Bull é para mais 6 temporadas, vai até o final de 2028. E o próprio Horner falou que se eles não apostassem no Verstappen, se eles não acreditassem no potencial do Verstappen, eles não teriam feito isso. Então, de fato, sobre o tempo que ele tem na Fórmula 1, sim, ele tem tudo ainda para instituir aí uma história muito vitoriosa. Agora, o Verstappen, sobre a melhor fase dele, essa, até o momento, tem sido a melhor fase. Agora, com relação ao futuro, aí vai depender muito também da Red Bull. E isso é um fato dentro da Fórmula 1. O piloto sozinho ele não faz milagre, senão a Aston Martin estaria brigando pelo título. Porque você tem um Sebastian Vettel ali dentro, isso não acontece. A Alpine também estaria brigando pelo título, a Mercedes já teria vitórias e tal, só citando esses pilotos que correm na categoria, que são excelentes pilotos e estão em equipes muito ruins. Então, tudo depende muito da Red Bull. E a própria Red Bull sabe disso. A Red Bull falou sobre isso, que ela entende que ela precisa dar o melhor equipamento para o Verstappen, porque o Verstappen, com o melhor equipamento na mão, ele sabe exatamente o que fazer. E é por aí mesmo, é exatamente por aí. É o que a gente está vendo esse ano. Então, agora vai depender muito também da equipe, né? Da evolução da equipe, dos projetos da equipe, temporada a temporada, até esse final desse contrato longo. Eu acredito que tem tudo para ser uma fase bem vitoriosa para o Verstappen. E eu acho que, na verdade, me assusta um pouco o Verstappen ser tão jovem. E ele já tem, a gente vai falar sobre isso. Ele é muito jovem, ele já conquistou coisas, e se tudo se mantiver assim, ele pode alcançar feitos que Hamilton e Schumacher alcançaram depois dos 35 anos, e ele mal vai ter feito 30. Assim, é assombroso isso. Ele tem tudo para realmente marcar o nome dele na história da Fórmula 1. Mas a Red Bull tem uma parcela, ela vai ter que entrar com uma parcela aí, que é o carro, o desenvolvimento desse carro. Sim. E é a Porsche, obviamente, junto, né? Porque vai ser a grande novidade dos próximos anos também. Gabo, essa pergunta foi feita especialmente para você, porque você já falou sobre isso em edições passadas do Paddock GP, né? Que a briga atual do Verstappen é para bater recordes, né? Atual, em 2022, no caso. Bateu o Alonso em vitórias e etc. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse panorama da Fórmula 1 2022 com o Verstappen. O grande objetivo dele vai ser justamente ir crescendo aí, né, nos rankings aí de vitórias, de pole positions e tudo mais, até porque, enfim, ele não tem mais muita competição, né? Ele já abriu 80 pontos da Ferrari, a Ferrari não dá nenhum grande indicativo de que pode reverter esse cenário. Então, da mesma forma com que o Hamilton ali em 2019, 2020 tinha esse tipo de briga, vai ser a briga do Verstappen agora, só que, é claro, numa proporção muito menor, né? Que tinha toda aquela coisa, né, do Hamilton de alcançar 100 vitórias, bater o número do Schumacher e tudo mais, e por enquanto os do Verstappen são mais modestos, né? Então vai alcançar o Mansell aqui, e depois
chega o Alonso, depois vai chegar a vez do Senna, né? Mas isso já pensando em 2023, eventualmente também vai ser a vez do Vettel. Enfim, pelo tanto que ele alcançou com tanto pouca idade, eu imagino que essa é a briga dele agora, né? Pelo menos, eu não sei como vão ser as coisas em 2023, né? Mas que o Verstappen aproveite esse domínio que ele está tendo para ele acumular o máximo de número que ele conseguir. É isso, Lu? 2022 para o Verstappen é sobre bater recordes? Sim, acredito que sim. Eu acredito que, inclusive, tem, por exemplo, das vitórias do Fernando Alonso. Ele está a 4 vitórias de igualar o Alonso. Então, é um recorde possível nesse ano. E se ele conseguir chegar a esse recorde, ele vai ficar muito perto de um recorde que hoje ainda pertence ao Schumacher, e ele divide com o Vettel, que é o de vitórias numa mesma temporada. São 13, o Verstappen tem 8, para ele igualar, ele precisaria de 5 vitórias. Então, a gente tem 9 corridas. E isso é muito possível, primeiro, pelo desenho da temporada até aqui, do Verstappen já ter conseguido vitórias onde ele não era o favorito, e aí a Ferrari deu as bobeadas dela e o Verstappen era o cara ali para se aproveitar disso, e sim, mérito dele, porque eu acho que se era ele o cara se aproveitar dessas bobeadas, é porque ele tem feito aquilo que a gente já falou, né? Ele vai ao limite, ele tenta ao máximo possível. Não dá para vencer, mas eu vou chegar em segunda, eu vou chegar em terceira, eu vou marcar pontos, mas eu vou lutar o máximo que eu puder na temporada, porque eu tenho um objetivo, eu quero ser bicampeão. E ele sabe o carro que ele tem nas mãos, que ele pode isso. Então, eu acho que é um recorde também bem possível dele igualar. Não duvidaria de a gente ver o Verstappen igualando esse recorde. E eu até fiz um texto sobre o Verstappen essa semana, uma análise sobre ele. O Verstappen ele tem até 2028 contrato com a Red Bull. Se a gente pegar a temporada passada, que foi uma temporada muito disputada, contra o Hamilton, e foi uma temporada onde o Verstappen conseguiu vencer 10 corridas de 22 possíveis, com mais 6 temporadas para serem disputadas. Se a gente pegar o Verstappen com um carro bom, tendo essa mesma performance, conseguindo repetir essa performance do ano passado, não estou nem considerando esse ano, ele chegaria ao final desse contrato muito perto de bater 90 vitórias. E ele teria 31 anos. Né? O Hamilton fez a sua 90ª vitória com 35, o Schumacher com 37. Então, por isso que eu falei no comentário anterior, me assusta muito a juventude do Verstappen, porque realmente é uma coisa que só vai depender do trabalho da Red Bull, porque piloto tem. Então, eu concordo com o Gabo. Eu acho que o trabalho do Verstappen, não só esse ano, como nas próximas temporadas, tendo o suporte necessário da equipe dele, é bater recordes. O Gabo, a resposta me parece óbvia depois do que vocês falaram já sobre recordes, mas Verstappen já é bicampeão? Já é bicampeão. Na verdade, eu vou retrucar a pergunta para a gente falar coisas que são mais prováveis de acontecer até o fim do ano do que o Verstappen perder o bicampeonato. E, enfim, eu acho mais provável que o G4 da Série B mude do que o Verstappen não seja bicampeão. Pô, aí eu preciso te perguntar, quem que vai entrar no lugar de quem no G4 da Série B? Olha, eu acho que o Vasco tá flertando muito aí com quem sabe sair desse G4, e o Londrina tem chegado, né? Então é aquela coisa, andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar, e o Londrina tá aí. Como diz uma figurinha que eu recebo muito no aplicativo verde, momento pede Adilson Batista. Ô Lu, o que é mais fácil de acontecer do que o Verstappen perder esse título, hein? Olha, eu acho que é mais fácil o Ricardo começar a andar na frente do Norris. Putz, aí foi longe. Não, tô brincando. Aí já é demais, né? Aí é um milagre, né? É um milagre, eu considero milagre. Assim, olha, até a corrida passada, eu não diria que o Verstappen já era bicampeão, mas depois da corrida passada,
o Verstappen já é bicampeão, não tem como, já era. A Ferrari sempre vai encontrar um jeito de como perder a corrida, então acho que diante disso não tem como. A gente sempre fala da Ferrari, né? Eu sempre falo da Ferrari, o assunto é o Verstappen e tal, mas é porque é o retrato da temporada hoje. E o Verstappen, ele vem fazendo por merecer, é mérito dele. Tudo isso é mérito, é o trabalho dele, é o trabalho da Red Bull, é o trabalho do Adrian Newey no desenvolvimento do carro, o trabalho do Horner na chefia da equipe, o trabalho da Hannah Schmidt, né, que é o nome da estrategista, isso, o trabalho dela na estratégia, na liderança da estratégia de corrida, o Pérez como segundo piloto, que seja também ali, marcando pontos, sendo combativo, isso tudo convergindo para esse bicampeonato do Verstappen. O Verstappen ele não vai ser bicampeão sozinho, mas ele tem muito mérito também nisso, porque ele é um cara acima da média, ele é um cara que está sempre no lugar certo, na hora certa. Se tem uma pessoa que pode extrair aquele décimo que falta para poder melhorar a posição no grid, é ele. A classificação dele no Canadá, por exemplo, aquilo foi uma coisa absurda. Foi absurda aquela classificação dele, com chuva. Ele, quando chove, não tem para ninguém. Ele é muito forte, ele realmente ele se sobressai. E isso tudo são elementos, são características que constroem um grande campeão dentro da Fórmula 1. E é o que a gente está vendo aí. A gente está vendo essa construção de um grande campeão na categoria, que é o Max Verstappen. Eu acho que o Verstappen ele caminha muito firme para esse bicampeonato. E eu acredito que não vai demorar muito, a gente vai parar de ficar citando os erros da Ferrari, porque, inclusive, eu até pontuei aqui, no Bahrein, o Verstappen ele foi muito forte, ele travou um duelo bem interessante ali contra o Leclerc, só que aí ele teve a quebra. Então, foi um problema de confiabilidade, mas ele tinha condição de vencer aquela corrida. E na Inglaterra, antes dele ter aquele problema, dele passar por cima daquele detrito da AlphaTauri lá, quebrar o assoalho dele, ele estava na liderança, ele já tinha passado a Ferrari. E ele já estava caminhando para mais uma vitória. E aí ele tem um problema e luta para marcar pontos. Então, se a Ferrari teve os seus problemas que acabaram acabaram se convertendo em vitórias do Verstappen, vice-versa também, porque o Verstappen também teve problemas que a Ferrari conseguiu aproveitar. Então, também sejamos justos também, porque o Verstappen ele faz muito por merecer esse segundo título na Fórmula 1. Muito bem, Lu. E eu queria registrar que eu fiquei feliz que finalmente consegui tirar de você que o Verstappen já é bicampeão. Insisti nessa pergunta por aproximadamente 8 meses. Você viu? Não, mas também foi aquilo que eu falei. Depois da Hungria, eu jurei para mim mesma, eu nunca mais aposto em vitória da Ferrari até o final do ano. Não aposto mais. Chega! Eu acho que a gente teve alguns momentos assim, né? Óbvio que o da Hungria foi marcante, porque, né, aconteceu o que aconteceu, o Verstappen saiu lá do meio do grid, mas Mônaco, né? A Ferrari jogou uma dobradinha no lixo, ficou com um carro fora do pódio. Na França, o jeito que o Leclerc bateu, né? Então, eu acho que vários momentos do campeonato decidiram esse título com tanta antecedência. Mas, gente, a temporada continua, tá? A temporada tá boa, nem tanto, mas vai ficar melhor, as corridas vão ficar melhores. Vamos acreditar que o GP da Hungria vai dar aquela alavancada nas provas, que a gente possa ter uma disputa, por exemplo, entre Mercedes e Ferrari, eventualmente, uma disputa entre Sainz e Leclerc. Sei lá, vamos aguardar, mas a disputa pelo título, a gente tem que ser sincero, a gente não pode mentir para vocês, nossos queridos ouvintes. Está muito difícil que o Verstappen perca e que a Red Bull perca também nos construtores. A Fórmula 1 continua de férias e volta na próxima semana com o GP da Bélgica. Como sempre, confira o noticiário do Grande Prêmio e também a GPTV. Nossa programação de vídeo continua sem parar por lá e também no seu agregador favorito de podcast com os principais programas. Se é fim de semana de Fórmula 1, como é o caso do, não esse, o próximo, tem várias edições do Briefing sexta, sábado e aí no domingo antes e depois da corrida. Siga o GP2, que é nosso segundo canal no YouTube, e as análises em vídeo continuam por lá.
Agradeço muito a Luana, ao Gabo, ao Pedro Prado, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau!